Imagina o seguinte, o Império Romano, aquela superpotência do mundo antigo, está desmoronando. É o caos. E no meio disso tudo, uma fé novinha em folha, o cristianismo começa a crescer. Só que para sobreviver nesse ambiente, não bastava só ter fé, sabe? Era preciso construir uma base de ideias, uma estrutura forte. E é exatamente aí que a gente entra hoje, para falar da patrística. Esse foi o momento em que os primeiros grandes pensadores cristãos decidiram construir uma ponte entre a fé e a razão dos filósofos gregos. Bora entender essa história? E a pergunta que não queria calar era essa: como é que você concilia a revelação da Bíblia com a lógica de caras como Platão? Dava para ser um intelectual, um filósofo e, ao mesmo tempo, um cristão? Essa era a grande questão que os primeiros pais da igreja, os pensadores da patrística, tinham que resolver. E para a gente começar a pegar a resposta deles, essa analogia aqui é perfeita. Pensa assim, a razão, a nossa capacidade de pensar, de usar a lógica, é como ter olhos. Só que num quarto totalmente escuro, de que adiantam os olhos? Pois é, para eles, a fé era tipo uma lanterna. Ela não entra no lugar dos olhos, mas ela dá a luz que os olhos precisam para conseguir enxergar alguma coisa. Grava bem essa imagem porque a gente vai voltar nela. Mas, claro, para sacar essas ideias, a gente tem que entender o cenário. A patrística não surgiu do nada num laboratório de ideias. Ela foi forjada no meio de uma das maiores crises da história. O que é impressionante aqui é a velocidade com que tudo mudou. Num piscar de olhos, historicamente falando, o cristianismo foi de uma fé praticada às escondidas, nas catacumbas, para a religião oficial do maior império do mundo. Só que essa vitória veio com um detalhe. O mesmo império que oficializou a religião estava caindo aos pedaços. E nesse mundo cheio de incerteza, era preciso dar respostas. Criar um jeito de pensar que fizesse algum sentido. Isso leva a gente direto para o centro da discussão. Como é que se pega a sabedoria de Atenas, ou seja, toda a filosofia grega, e se faz ela conversar com a fé de Jerusalém, com a revelação da Bíblia? Basicamente, surgiram 3 caminhos. O primeiro era radical. Esquece a razão, ela é humana, é falha, a única verdade está na Bíblia e ponto final. O segundo tentou criar uma divisão. A razão cuida do mundo aqui, da ciência, e a fé cuida da alma, da salvação. Uma coisa não se mete com a outra. Mas a terceira visão, que foi a que venceu no final, era bem mais elegante. Ela dizia que a razão é um presente de Deus, uma ferramenta incrível. Só que, sozinha, ela tem um limite. A fé é o que permite que a razão enxergue mais longe. Mas antes dessa ideia se firmar, alguns pioneiros muito corajosos começaram a levantar as primeiras vigas dessa ponte entre os dois mundos. Um desses caras foi o Fílon, um filósofo judeu lá de Alexandria. A grande sacada dele foi ler as histórias da Bíblia não só ao pé da letra, mas como se fossem alegorias, sabe? Grandes metáforas cheias de ensinamentos filosóficos. Ele basicamente mostrou que dava para encontrar a filosofia grega escondida ali, nas entrelinhas das escrituras. Logo depois veio o Justino Mártir, e ele foi mais longe ainda. A missão dele era defender o cristianismo, por isso o nome apologista. E para isso, ele pegou um conceito grego super importante, o logos, que para os filósofos era a razão universal, o princípio que organiza o cosmos. Aí o Justino chegou e falou: sabe toda a verdade que os grandes filósofos gregos encontraram? Então, era uma inspiração de Cristo porque ele é o logos em pessoa. Com isso, ele quis dizer: toda a filosofia de vocês, no fundo, aponta para o nosso Deus. Uma jogada de gênio. E todos esses caminhos que a gente viu levam até ele, a figura central, o gigante intelectual que pegou todas essas ideias e transformou num sistema de pensamento que ia durar séculos. Agostinho de Hipona. Mas antes de virar santo, Agostinho foi um jovem bem agitado. No livro dele, Confissões, ele conta tudo: a juventude rebelde, a história de quando ele roubava peras, não porque estava com fome, mas só pela emoção de fazer o que era proibido. Ele procurou respostas em tudo que é seita e filosofia, viveu uma vida bem boêmia, até finalmente achar o seu lugar. E é essa busca pessoal, essa angústia, que faz o pensamento dele ser tão humano, tão poderoso. Certo, mas como é que ele fez essa união de fé e razão na prática? Agostinho fez uma coisa que a gente pode chamar de batizar a filosofia de Platão. Lembra daquela ideia do Platão de um mundo das ideias, um lugar perfeito onde existem as formas ideais de tudo? O Agostinho olhou para isso e pensou: esse lugar não é um mundo abstrato. Esse lugar é a mente de Deus. Pronto. Com essa adaptação genial, ele trouxe toda a estrutura de Platão para dentro do pensamento cristão. Outro problemão que Agostinho resolveu foi o do mal. Tipo, se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, por que o mal existe?
Ele não curtiu a ideia de que existe uma força do mal lutando contra Deus. A solução dele foi brilhante. O mal não é uma coisa, não é uma substância. O mal é simplesmente a ausência do bem. E este slide deixa a ideia super clara. Pensa no frio. O frio existe como uma coisa? Não, ele é só a falta de calor. E o buraco de uma rosquinha? Também não é uma coisa, é a falta de massa ali no meio. Agostinho usou essa mesmíssima lógica para o mal. O mal acontece quando a gente se afasta do bem que é Deus. Não é algo que Deus criou, mas sim uma consequência da nossa liberdade de se afastar dele. E aqui está a fórmula final dele para a relação entre fé e razão. Não é para escolher uma ou outra. Para Agostinho, uma alimenta a outra, num ciclo. A fé vem primeiro. É o ponto de partida. Você precisa primeiro acreditar em algumas coisas para que a sua razão consiga começar a entender os mistérios maiores. E aí, quanto mais a sua razão entende, mais forte e sólida a sua fé se torna. Lembra daquela nossa analogia da lanterna lá do começo? Então, agora ela fecha com tudo. A fé não serve para cegar a razão, muito pelo contrário. Ela dá para a razão a luz que ela precisa para enxergar onde antes só tinha escuridão. A razão nos ajuda a caminhar no mundo que a gente vê. Mas para aquelas perguntas gigantes, tipo o sentido da vida, o que vem depois, a gente precisa da lanterna da fé. E onde é que a gente acha essa luz, então? Para Agostinho, a resposta não estava lá no céu ou nos templos, estava dentro de nós. A busca por Deus, a busca pela verdade, é uma jornada interior, é olhando para dentro da própria alma, para as nossas próprias inquietações, que a gente acha as respostas. Uma ideia super moderna que colocou o indivíduo no centro da jornada espiritual. E para fechar, Agostinho deixou para a gente uma ferramenta muito poderosa para entender a história e a sociedade, a teoria das duas cidades. Ele olhou para o mundo e percebeu que a humanidade não se divide por países ou etnias, mas por dois tipos de amor. De um lado tem a cidade terrestre, que é formada pela galera que se ama acima de tudo, o que leva à busca por poder e glória pessoal. Do outro tem a cidade celeste, formada por quem ama a Deus acima de tudo, o que leva à busca por valores que vão além do ego. E é aqui que a coisa fica maluca. Olha como essa ideia, de mais de 1500 anos atrás, parece que foi escrita ontem para descrever a internet. A cidade terrestre de Agostinho é a cara daquelas bolhas tóxicas de rede social, onde tudo é sobre o ego, sobre curtidas, sobre cancelamento. Já a cidade celeste a gente pode ver naquelas comunidades, online ou na vida real, que se juntam por um propósito maior, baseadas em empatia, em ajuda mútua. As duas cidades estão aí, misturadas, e a escolha de qual delas a gente alimenta é totalmente nossa. E isso tudo deixa a gente com essa pergunta final para pensar. O pensamento de Agostinho nos convida a olhar para a gente e para o mundo e se perguntar: onde é que a nossa atenção, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, está sendo gasta? Em qual cidade, em qual bolha a gente está construindo a nossa vida? A resposta, hoje, assim como na época dele, ainda define muito de quem a gente é.